Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo webinário do Rede Brasil de 2026. Hoje a gente tem a alegria de receber a doutora Marina Lumertz Magenis. Antes de eu apresentar a doutora Marina, quero agradecer a presença de todos, do professor Marcos, que é o presidente da nossa associação, dos membros do Doha de Jovem, dos demais membros da associação que estão aqui presentes também, tá bom? A gente vai, como vocês sabem, nós temos uma lista de presença que vai ficar disponível o tempo inteiro no nosso chat. Assinem a lista, porque vocês podem ter certificados para essas palestras. Nós vamos deixar as perguntas, então, para o final da apresentação da doutora Marina. Então, a doutora Marina é nutricionista, graduada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, com período de mobilidade acadêmica durante a graduação na Universidade de Santiago de Compostela. É mestre e doutor em Ciências da Saúde também pela UNESC, e fez pós-doutorado no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, em Portugal, no Porto, em Portugal. Atualmente é pós-doutoranda, também na UNESC, com um grupo de genética toxicológica, coordenado pela doutora Vanessa Moraes de Andrade, e é docente do curso de nutrição da ESUCRE. É associada da Doha de Brasil e também é membro da Doha de Jovem. Tem trabalhado com modelos experimentais em animais, investigando mecanismos metabólicos, inflamatórios, oxidativos e de instabilidade genômica relacionados à exposição nutricional, às exposições nutricionais gestacionais. Marina, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado dar essa palestra para a gente hoje. É uma alegria ter um membro do Doha de Jovem contribuindo com esses webinários. E fique à vontade e as perguntas ficam para o final, tá bom? Obrigada. Tá bem. Obrigada, Grazi, obrigada pela presença de todos. Agradeço muito pelo convite de vir aqui falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa e as pesquisas que a gente vem fazendo. Fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Então, como a Grazi já me apresentou, eu me chamo Marina, e hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouco sobre o meu trabalho do doutorado, que foi intitulado pelo exercício materno voluntário, que é atenuando a instabilidade genômica induzida por frutose na mãe e na prole de camundongos. Então, antes de falar um pouco sobre o meu trabalho, eu vou apresentar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa, que eu faço parte desde a minha graduação, desde que entrei no curso de nutrição. Então, vai fazer 11 anos que eu estou no grupo de genética toxicológica com a professora Vanessa. Então, o grupo de pesquisa, a gente trabalha mais com ensaios de mutagenicidade e genotoxicidade. Então, esse é o nosso Instagram, que é o GPG Tox, que é o Laboratório de Pesquisa em Genética Toxicológica. A gente está localizado na Universidade do Extremo Sul Catarinense, que fica em Criciúma, Santa Catarina. E eu estou nesse laboratório desde 2015, Então, é algo que a gente tem já um vínculo muito forte, muito grande, afinal são alguns anos juntos. Quando eu entrei no laboratório, não entrei trabalhando dentro com modelos animais de Doha, a gente tinha modelos animais mais voltados para obesidade, alimentos funcionais, chás, ervas, associados com dano ao DNA, estudando a segurança e também se tinha alteração genotóxica, mutagênica, e desde que eu entrei no mestrado, a gente começou, então, os estudos em modelo animal, com diferentes intervenções, avaliando o período da gestação e também a prole. Então, quando eu entrei no grupo de pesquisa, eu conversei com a minha orientadora e falei que eu gostaria muito de trabalhar com essa área, porque era a área que eu tinha iniciado recentemente a especialização de materno-infantil, era a área que eu sempre gostei muito de estudar, de aprender, e gostaria de trazer isso para a pesquisa também. Nesse período, eu não conhecia o Doha, fui conhecer depois do doutorado, por incrível que pareça, o professor Paulo conversou com a Vanessa, e foi onde a gente se tornou associado e pôde se envolver um pouco mais, com a associação, e a gente vem aprendendo muito também com o Doha, nos webinários, agora participando também fazendo parte, da equipe do Doha de Jovem. Então, eu quis mostrar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a gente, porque a gente mostra os trabalhos, mas também a gente sabe que dentro de um laboratório de pesquisa a gente trabalha sempre em equipe, e com orientação para que tudo ocorra da melhor maneira possível.
Então, né, agora falando um pouquinho sobre realmente o meu trabalho, eu iniciei o meu mestrado investigando o efeito da frutose durante o período da gestação e da lactação. Então, vou falar um pouquinho sobre a frutose, por que escolhemos a frutose e por que, então, depois chegamos na parte da intervenção com exercício físico voluntário. Então, quando a gente pensa em frutose, geralmente pensamos em frutas, né? Que o alto consumo de frutose poderia estar associado a um alto consumo de frutas, mas na verdade não. Nas últimas décadas, né, a ingestão diária de frutose foi aumentando em virtude dos alimentos ultraprocessados, principalmente pela inclusão do ingrediente que se chama xarope de milho, que tem alto teor de frutose. Então, muitas vezes pensamos que o alto consumo de frutose poderia ser prejudicial, mas não estamos falando aqui de um consumo de frutas, até porque é muito difícil a gente atingir diariamente um alto consumo de frutas que pudesse levar a um alto consumo de frutose. Então, isso é importante deixar claro, que quando buscamos estudar a frutose, foi pensando realmente na ingestão de alimentos ultraprocessados. E então, por que a frutose veio crescendo nos últimos anos, né? Porque é um ingrediente que tem alto poder adoçante, e por isso, além disso, também tem uma alta palatabilidade, solubilidade, tem um baixo custo, e por esse motivo, muito usado também pela indústria alimentícia. E isso faz com que ele tenha uma alta, né, eficiência de produção em comparação ao açúcar e também alto poder adoçante. Então, foi um ingrediente que começou a ser utilizado nos últimos anos, nas últimas décadas, e que está associado por ser principalmente um ingrediente de fácil para a indústria e que também tem um baixo custo. Com o aumento do consumo de xarope de milho, de frutose pela indústria nos últimos anos, a gente vem também associando ao aumento da prevalência de obesidade. E isso pode estar associado também ao alto consumo de um açúcar refinado, não podemos deixar de falar disso, da sacarose, mas também a frutose vem caminhando junto e trazendo, né, essa correlação entre obesidade devido ao seu metabólito, um dos metabólitos formados levar ao aumento de glicose, levar ao aumento de triglicerídeos e podendo estar associado com doenças metabólicas. Então, a frutose, quando metabolizada, ela pode ter uma interação com a formação de ácido úrico, quando ela é fosforilada, mas também ela pode levar a um aumento de glicose, depois da fosforilação de frutose em um fosfato, ela pode se transformar em gliceraldeído ou de hidroxicetona-fosfato, podendo levar tanto ao aumento de glicose quanto também ao aumento de triglicerídeos. Então, quando se tem um consumo elevado de frutose, pode-se sim ter um aumento de ácido úrico, um aumento de triglicerídeos e também uma hiperglicemia. E esses aumentos, quando de uma forma crônica, pode estar associado com doenças metabólicas ao longo da vida, como diabetes e obesidade também. Outro metabólito que pode ser formado pelo excesso do consumo de frutose é o metilglioxal, uma vez que quando a gente tem um excesso de hidroxicetona-fosfato e gliceraldeído, a gente pode formar esse metabólito. Então, em conjunto, além de hiperglicemia, hipertrigliceridemia, aumento de ácido úrico, também pode ter o aumento desse metabólito, que ambos podem interagir com o nosso material genético e com outros dentro de tecidos como cérebro, fígado, intestino, e que isso, tecido adiposo também, e que isso pode levar a uma instabilidade genômica, principalmente pelo aumento de espécies ativas de oxigênio, que interagem com o nosso material genético, podendo levar a danos ao DNA. E quando isso é de forma crônica, a gente pode sim ter um aumento de adipogênese, principalmente pelo estímulo de Krebs, aumentando então a disposição de gordura no indivíduo. Então, observa-se, né, que o alto consumo de frutose pode estar associado com algumas complicações metabólicas. Então, um dos mecanismos que a gente observou foi que a frutose pode também ter relação com a diminuição da biogênese mitocondrial, com diminuição de PGC1-alfa e, por consequência, aumento de estresse oxidativo. E esse aumento dessas espécies ativas de oxigênio pode interagir com a base da guanina, do material genético, do nosso DNA, e ter, então, uma formação de um composto que se chama 8-oxiguanina, que está muito relacionado com dano oxidativo, ocasionado por um alto consumo de frutose. Isso em modelo animal. Pensando nisso, nós, durante o meu mestrado, avaliamos se o consumo de frutose em duas dosagens, 10% e 20%, tinha capacidade de levar a uma genotoxicidade ou uma mutagenicidade durante o período da gestação e da lactação nas fêmeas. Avaliamos também a prole, mas nesse artigo aqui são os resultados das fêmeas. E foi observado que sim, ambas as dosagens
tiveram efeito genotóxico e mutagênico, e que pode estar associado também junto ao aumento de perfil lipídico, aumento de colesterol e triglicerídeo, aumento de glicemia de jejum e aumento também do consumo alimentar durante esses períodos de gestação e lactação. Depois, durante o desenho experimental, a gente conseguiu avaliando a prole ao longo até os 30 dias de vida, e observamos que a frutose que foi ofertada para as fêmeas durante o período da gestação levou também danos às macromoléculas na prole, com danos ao DNA e também danos aos lipídios, com aumento de peroxidação lipídica. E então, nós observamos que a frutose durante o período da gestação pode sim levar a uma instabilidade genômica. Pensando nisso, nós buscamos, então, tentar buscar algumas estratégias para onde foi, então, meu projeto de doutorado, que é o que eu vou trazer aqui para vocês com a intervenção do exercício físico voluntário, mas de uma forma um pouco maior, o desenho experimental e as fases que a gente foi avaliando. Mas por que a gente ainda continua avaliando e estudando a frutose, né? Porque ainda assim é um consumo, a gente tem um consumo alto de frutose, principalmente por adolescentes e adultos, que são associados principalmente a um alto consumo de bebidas açucaradas. Hoje é possível atingir, em média, né, o consumo de 25 gramas por dia de frutose através dessas bebidas, e elas estão associadas com aumento de gordura abdominal, dislipidemia, diminuição de sensibilidade à insulina, principalmente associados a sobrepesos, a indivíduos com sobrepeso e também obesidade. Hoje, o consumo de frutose em mulheres é em torno de 117 gramas por dia e em homens 165 gramas por dia. Então, a gente pode sim ter um consumo elevado. E a gente fez muito essa correlação de que, muitas vezes, esses adultos, né, essas mulheres, mesmo pensando na gestação, elas continuam tomando essas bebidas no período gestacional. Elas não deixam de tomar essas bebidas ao longo da gestação. Então, será que é fácil consumir essa quantidade toda de frutose ao longo do dia? Se fosse pensar realmente em frutas, teria que consumir essa quantidade toda de frutas no dia. Então, 1,3 kg de banana, com 4,3 kg de morango, 800 gramas de maçã e mais 900 ml de suco de laranja. Tudo num único dia. Então, percebam que realmente é muito difícil a gente atingir um excesso de frutose através das frutas. Diferente de um alimento industrializado, de um alimento processado. Por exemplo, através de 350 ml de refrigerante, é possível já atingir essa quantidade de frutose diariamente. E hoje tem pessoas que tomam 2, 3, 4, né? Um consumo de refrigerante é algo que está muito associado também com obesidade e aumento de glicemia. Então, é muito fácil realmente estar atingindo, né, esse consumo. Então, hoje, a faixa etária que mais consome frutose é entre a fase da adolescência e também os adultos, e ela poderia estar associada com aumento de risco, né, de desenvolver, por exemplo, ao longo da gestação, um diabetes gestacional, por exemplo. Porque imagine uma mulher que consome essas bebidas no período pré-concepcional, período antes da gestação, ela pode, sim, engravidar com aumento de glicemia, aumento de risco para desenvolvimento de diabetes gestacional ao longo da gestação. E essa hiperglicemia, esse processo inflamatório, pode também estar associado com a criança, né, o bebê, ter um aumento nas chances de desenvolver obesidade, doenças cardiovasculares ao longo da infância. Sem contar nos riscos durante o período intrauterino, que pode ter um bebê com grande para a idade gestacional, já aumento também de depósito de gordura durante essa fase. Então, quando a gente pensa na fase pré-concepcional, avaliando os hábitos antes da gestação e que muitas vezes continuam na gestação, pode sim ser um fator de risco ao longo da gestação e também da vida, né, desse bebê, dessa criança futuramente. Então, pensando nisso, a gente buscou trazer uma intervenção no estilo de vida através do exercício físico. Hoje, a prática de atividade física nem sempre a gente encontra, né, durante essa fase da adolescência e vida adulta. Muitas pessoas estão realmente sedentárias e isso está muito associado também com o risco de doenças cardiovasculares, doenças crônicas não transmissíveis, e que quando se tem, então, a prática de atividade física, pode sim melhorar esse cenário, sem contar em toda a questão da socialização, uma vez que essa faixa etária também é uma faixa etária que está muito também exposta a telas e um estilo de vida mais sedentário.
Pensando na gestação, a recomendação de atividade física, de exercício físico na gestação, ela é estimulada, indicada desde 1990, ela é reconhecida, né, pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, e a recomendação de pelo menos 30 minutos, né, nos máximos dias da semana possível. Então, se ela puder fazer caminhadas, enfim, um exercício que seja realmente recomendado pelo médico obstetra, pode ser seguro e é protetivo contra outras intercorrências ao longo da gestação. Hoje, observa-se que 50% das mulheres em idade reprodutiva e 20 a 25% das gestantes estão com sobrepeso ou obesas já na primeira consulta pré-natal. Isso é algo que realmente é muito preocupante, sendo que pode colocar em risco a gestação. E quando a gente pensa na atividade física e na alimentação, são mudanças que podem, sim, ser benéficas ao longo da gestação. Então, o exercício físico, ele tem um papel, né, de desempenhar a prevenção, né, ele tem um papel crucial na prevenção, no tratamento em condições crônicas, incluindo doenças neurológicas, metabólicas, cardiovasculares, respiratórias, distúrbios musculoesqueléticos e cânceres. E isso melhora, então, a instabilidade genômica, melhora esse equilíbrio entre as espécies ativas de oxigênio e a nossa defesa antioxidante também. Então, o exercício físico, ele protege o nosso material genético, ele tem capacidade de reparo, e a gente observa isso em estudos, em revisões, tanto em modelos periféricos, quanto também em nível cerebral, onde, quando se tem a prática de atividade física, a gente pode estimular enzimas de reparo, como, por exemplo, a API-1, que é uma enzima importante para reparo por incisão de bases. Então, ela ajuda a manter essa estabilidade genômica e reduz o acúmulo de danos oxidativos ao DNA. No entanto, pensando no período da gestação, a gente ainda não tinha estudos mostrando, né, se realmente a prática de atividade física durante a gestação poderia estar associado a uma melhora na estabilidade genômica, tanto na mãe quanto na prole. Então, a gente tem estudos mostrando que ela pode, eu digo associado à frutose, né, que em estudos com algumas drogas, como a doxorubicina, entre outros metabólitos, que pode estar associado à diminuição de dano ao DNA quando tem o exercício físico associado. Nós escolhemos para o nosso modelo o exercício físico de roda voluntária. A gente se baseou nesse trabalho, onde observamos que as fêmeas corriam, né, elas procuravam a roda de exercício físico voluntário durante o período da gestação, enquanto que na lactação essa procura pelo exercício não foi evidenciada. Então, a nossa intervenção com o exercício físico foi baseada nesse estudo, onde os animais, as fêmeas, então, procuravam essa roda estavam à disposição dessa roda durante o período gestacional. E também no período pré-concepcional, que eu já vou mostrar agora o desenho experimental. Só trouxe aqui para a gente entender por que realmente chegamos nesse exercício, e também porque o nosso modelo experimental foi um modelo grande, então um exercício como esteira, natação, enfim, ficaria inviável devido ao tempo de exposição que foi o nosso modelo experimental. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar se a prática de exercício físico voluntário associado ao consumo crônico de frutose desde o período pré-gestacional e ou durante a gestação provocava alterações bioquímicas genotóxicas tanto nas fêmeas matrizes, né, que passaram pela gestação, quanto também na sua prole. Então, esse aqui é o nosso desenho experimental. A gente iniciou com fêmeas de 21 dias, então, assim que essas fêmeas foram desmamadas, a gente iniciou o tratamento, dividindo elas em 4 grupos. A gente tinha um grupo que recebeu água, o grupo que recebeu água e tinha exercício físico voluntário, o grupo que recebeu frutose e o grupo que recebeu frutose e também o exercício físico voluntário. Essa intervenção aconteceu durante 8 semanas, caracterizando, então, essa fase pré-concepcional, como se fosse ali o início, né, da fase, entre fase jovem e fase adulta, onde eles começariam, então, com essa prática de consumo, né, de frutose ou associado também ao exercício físico voluntário. Depois dessas 8 semanas, esses animais, essas fêmeas foram, então, copuladas com o macho durante 7 dias. E aqui a gente fez uma randomização dos grupos, onde a gente fez, então, intervenções, como se fossem intervenções realmente no estilo de vida. Então, o grupo água continuou sendo o grupo água e exercício físico se subdividiu em água e exercício físico, que continuou fazendo exercício físico, e o grupo que parou o exercício físico e continuou
só tomando água, né? Não teve intervenção. É como se realmente tivesse parado a atividade física durante o período gestacional. Durante o período de lactação, a gente não teve intervenção com exercício físico, tá? As intervenções de exercício físico foram sempre na fase pré-concepcional e até o período da gestação. Depois, o grupo frutose, o grupo 3 ficou sendo o grupo frutose, e o grupo 4, que era o grupo frutose e exercício físico, também se dividiu em 3 intervenções. Um que parou, que manteve, desculpa, esse mesmo, que é o grupo 4A, G4A, que manteve frutose e atividade física até ali, então, as período de cópula, gestação. O grupo que parou frutose e continuou fazendo o exercício, e o grupo que parou frutose e parou o exercício, ou seja, intervenções mostrando tanto a parada no exercício físico, quanto também a parada de consumo de frutose. E depois desse período, as fêmeas seguiram acompanhadas para a fase da gestação e lactação, sendo que na lactação elas continuaram apenas com tratamento de água ou frutose, que foi através da garrafa de hidratação. Essas garrafas, elas eram trocadas a cada 2 dias. A gente sempre contabilizou também consumo alimentar durante esse período. Sempre foi trocado a cada 2 dias por causa do risco de fungo que esse carboidrato pode ocasionar na garrafa, então elas tinham que ser sempre higienizadas e para trocar a solução. E depois, depois da fase da lactação, a prole seguiu sendo acompanhada até os 60 dias de vida, enquanto que as fêmeas foram eutanasiadas após o período da lactação. Os machos, a gente não fez análise, isso foi uma das limitações quando a gente foi publicar nosso trabalho, a gente sabe disso, que é uma coisa que a gente poderia ter avaliado, mas a gente não avaliou, mas eles receberam também esses tratamentos durante o período de cópula, durante 7 dias. Era uma fêmea para um macho, tá? Então, foi realmente um período, assim, de bastante demanda, porque a gente tinha que realmente cada animal, né, tinha a sua gaiola com o exercício e com o tratamento também. Então, os grupos seguiram também sendo os mesmos para a prole, a gente avaliou tanto machos quanto também fêmeas. Durante esse período, a gente fez análises de sangue e também, hoje eu trouxe para vocês os resultados de fígado e também do teste de micronúcleo, que é avaliado através da medula óssea. Então, o nosso desenho experimental pegou a fase, né, a gente avaliou a fase pré-concepcional, a fase da gestação, lactação e também a prole. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns resultados. Um deles é a concentração sérica de frutose, que é através do HPLC, que é uma técnica que realmente avalia, para a gente quis evidenciar que realmente esse consumo de frutose foi detectado também no sangue desses animais. A gente avaliou a genotoxicidade e a mutagenicidade através de 2 testes, que é o ensaio cometa alcalino e oxidativo, e o teste de micronúcleo. E a gente também fez a histologia do fígado para avaliar a área de esteatose hepática na prole. Então, os testes de micronúcleo, eu trouxe aqui a imagem, que eu não sei se todo mundo conhece, talvez seja alguma novidade, alguém já trabalhou, mas então eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Ele é um teste que a gente faz através da medula óssea dos animais, a gente faz em lâmina, essas lâminas, elas têm que envelhecer durante um tempo, e a gente depois faz a coloração e faz a quantificação conforme a presença ou não de micronúcleo em eritrócitos policromáticos, como a imagem aqui que a gente tem, então, né, o micronúcleo presente. Já o ensaio cometa é um ensaio que avalia a parte de genotoxicidade, ele avalia o tamanho da cauda, ou seja, a migração do DNA, então, quanto maior a cauda, maior o dano ao DNA, e a gente fez essa avaliação também em sangue desses animais. E depois a gente quantifica esse dano através de software ou também a análise visual que é possível. Então, o primeiro resultado que eu vou mostrar para vocês é em relação à concentração de frutose. Então, a gente observou que realmente o consumo realmente aconteceu, a gente observou um aumento na concentração sérica de frutose, aqui é o período pré-gestacional e o período gestacional, então a gente chegou a uma concentração de próximo de 150 miligramas por ml, e o grupo frutose do exercício teve uma redução comparado ao grupo frutose. O grupo água e o grupo exercício físico não houve diferença significativa. Já no período da gestação, a gente também observou que
O grupo que praticou atividade física com as intervenções com frutose também diminuíram os seus níveis comparados ao grupo frutose. O grupo que parou tanto o exercício quanto a frutose, não houve diferença significativa. A gente associou que esse alto consumo de frutose, essa alta concentração de frutose foi realmente porque elas consumiram esse tratamento, né? Foi realmente algo que a gente gostaria que acontecesse, e que essa diminuição pela prática de exercício físico voluntário poderia estar associado com o aumento, né, a demanda do exercício físico e consumo realmente desse nutriente para as atividades do dia. Então, realmente, os animais praticaram, né, bastante eles procuravam bastante a roda de exercício voluntária. Eu até acho que eu coloquei um pouco mais para frente ali a quantidade de metros, né, de quilômetros que as fêmeas percorriam. Se não aparecer, eu já vou falar aqui que durante o período da pré-gestação, elas corriam em torno de 3 quilômetros por dia, e na gestação, em torno de 5 quilômetros por dia, foi a mais. Né, por incrível que pareça, elas procuravam mais a roda de exercício. A gente tinha o sensor que quantificava para saber quantos elas estavam percorrendo ao longo do dia, e na gestação elas correram mais do que o período pré-concepcional. E a gente esperava o contrário, porque é o que geralmente tem na literatura, mas foi o que aconteceu com o nosso trabalho. Em relação ao dano ao DNA, esse resultado que eu vou mostrar agora para vocês é em relação ao ensaio Cometa. O ensaio Cometa, ele tem duas versões, o alcalino e o oxidativo. O alcalino a gente vê dano ao DNA de forma que pode acontecer de diversas formas, como quebra simples, quebra dupla, não é um dano específico, ele pega um dano geral. E a gente também fez a avaliação oxidativa, que esse sim, ele tem ação da FPG, que é uma enzima que detecta, então, os danos nas purinas, que especialmente a oxiguanina, que está relacionado, então, com essas lesões oxidativas. Então, a gente fez as duas versões, para ver se realmente tinha uma relação mais oxidativa. Então, pensando no período pré-gestacional, que era até aquelas 8 semanas, a gente observou que no grupo frutose houve aumento de dano ao DNA, tanto no grupo frutose, no Cometa versão alcalina, quanto também na versão oxidativa. No grupo frutose e exercício, a gente observou uma diminuição apenas no grupo na versão do Cometa oxidativo, mostrando que o exercício físico ele teria uma ação mais associada, então, a esse dano oxidativo no material genético. Depois, no período da gestação, que é esse segundo gráfico aqui, a gente observou, daí já com as outras intervenções, ali a gente tinha 4 grupos experimentais, aqui a gente já tinha 7 grupos experimentais, a gente observou uma diminuição no dano ao DNA durante o período da gestação, tanto na versão alcalina quanto oxidativa, nas diferentes intervenções, tanto mantendo frutose e fazendo exercício físico voluntário, quanto parando frutose e continuando fazendo exercício físico voluntário, e também parando os dois. Então, nós observamos que a prática de exercício físico voluntário poderia ser benéfico, né, melhorar essa instabilidade genômica e diminuir o dano ao DNA associado a um alto consumo de frutose. No período pós-gestação, que foi o período na lactação, né, antes da gente fazer a eutanase, a gente fez a coleta de sangue desses animais, e a gente observou também uma diminuição no período pós-lactação, em relação ao cometa alcalino. No oxidativo, não observamos diferença significativa, e também associamos que poderia ser, às vezes, pela questão da lactação, uma vez que a gente já viu estudos, né, e no outro trabalho do meu mestrado a gente observou que pode sim ter aumento de espécies reativas de oxigênio durante essa fase, e poderia estar impactando nesse estado do ensaio cometa. Mas, de uma forma geral, pensando no alcalino, teve um resultado semelhante ao período tanto pré-concepcional, quanto também durante o período da gestação. Já em relação ao outro teste, que é o ensaio, que é o teste de micronúcleo, a gente avalia tanto a presença do micronúcleo, quanto também a proporção entre eritrócitos polinormocromáticos, e a gente observou que houve um aumento na frequência de micronúcleos no grupo frutose, que é uma frequência de 6, dentro dessa técnica é uma frequência alta, e uma diminuição quando comparado com as intervenções. E as intervenções não houve diferença entre elas. Essa frequência de micronúcleos, ela está muito relacionada a um dano cromossômico, que pode ser tanto quebra ou perda cromossômica na divisão celular, e que é um dos marcadores de instabilidade genômica também, tá?
Pensando, então, todos esses resultados foram, então, nas fêmeas, né, que passaram por essas exposições. Já na fase, já na prole, né, com 60 dias de vida, nós também realizamos o ensaio Cometa, e observamos que a frutose, tanto nos machos quanto nas fêmeas, também apresentaram aumento de danos ao DNA. Aqui, a gente só fez o resultado só fez o cometa alcalino nas fêmeas, a gente teve problema na prole, a gente teve um problema na técnica, infelizmente não conseguimos fazer o oxidativo, mas se comportou muito parecido com as fêmeas matrizes, durante o período da gestação, onde o grupo frutose, as fêmeas, tanto machos quanto fêmeas, apresentaram aumento de dano ao DNA. O que a gente observou de diferente foi que os machos que receberam exercício, que fizeram exercício físico voluntário e receberam, que a mãe, né, fez exercício físico voluntário, tomou água, apresentou um pouco de dano ao DNA também. Isso também é uma das questões que, quando a gente publicou, perguntaram para a gente também, e foi um período em que eles estavam brigando muito, os animais estavam brigando muito na caixa. Então, a gente não sabe se essa questão poderia ter sido envolvido disso, depois a gente teve que separar os animais, mas foi uma questão que aconteceu também, que pode, muitas vezes, ter sido associado. Já nas intervenções, observamos que o grupo exercício, tanto com frutose, quanto quando para frutose, quando para frutose e exercício, também diminuíram dano em relação ao grupo frutose, tanto nas fêmeas quanto também nos machos. E aqui eu trouxe o resultado de esteatose hepática, que a gente fez na prole. Eu não sei se vai ficar muito visível as imagens, mas nós observamos, né, o grupo D é o grupo o grupo frutose, e não sei se dá para ver um pouco aqui, muito nítido no slide, mas a gente vê o aumento, né, realmente de esteatose hepática nesse grupo, realmente o aumento de gotículas de gordura é muito diferente do que, por exemplo, né, a histologia do grupo com exercício físico, por exemplo. Isso aqui é a prole, tá? Então, a gente observou que a frutose, ela estava associada, então, ao aumento de esteatose hepática e que as intervenções também diminuíram a área de esteatose hepática. Então, esse alto consumo de frutose, no nosso trabalho, a gente observou que está associado ao aumento de adiposidade, aumento da área de esteatose também. Isso pode estar associado de que o exercício físico melhorou, então, a biogênese mitocondrial, e com isso melhora também dos danos ao DNA. A gente fez outras análises de estresse oxidativo também, até não trouxe aqui, mas a gente observou também uma melhora via estresse oxidativo, melhora das defesas antioxidantes quando teve associação com exercício físico voluntário. Em relação ao dano ao DNA, instabilidade genômica por frutose, a gente observa que pode estar relacionado principalmente a um dano ocasionado por estresse oxidativo, e que isso também a gente viu, né, durante o período do meu mestrado, mas que o principal que a gente viu que é a atividade física, né, que o exercício físico voluntário, ele foi possível de diminuir essa genotoxicidade. Um dos mecanismos que a gente observa, que a gente supõe que pode também estar relacionado é a diminuição de citocinas inflamatórias, e também a diminuição da biogênese, aumento da biogênese mitocondrial, diminuição de espécies ativas de oxigênio e com diminuição de danos ao DNA. Outra questão também é a melhora no reparo ao DNA. Então, a gente fez a avaliação da API1, que é aquela proteína que eu falei anteriormente, que está envolvida em reparo ao DNA, no cérebro. A gente não fez nos tecidos periféricos, a gente fez no cérebro. E, enfim, né, questões de logísticas de trabalho, enfim, a gente tinha que a gente não conseguiu trabalhar com todos os tecidos, e a gente observou que, quando associado ao exercício físico voluntário, houve um aumento dessa proteína de reparo, o que poderia estar correlacionado com essa melhora na instabilidade genômica, ou seja, isso pode melhorar, sim, esse reparo ao longo do desenvolvimento, né, desse animal ao longo da vida. Então, a gente poderia acompanhar por mais tempo, a gente tentou fazer durante esse trabalho também uma curva de longevidade da prole para ver se estaria associado ao aumento associado ao envelhecimento, quando a mãe, né, só que a gente pegou muito o período da pandemia, então a gente não conseguiu fazer essa análise, mas a gente gostaria de ter seguido, né, para ver se realmente estaria associado com o envelhecimento ou não. Então, o exercício, ele tem o poder, né, de diminuir o dano ao DNA, principalmente pela essa questão de melhora do estresse oxidativo e também inflamação e da biogênese mitocondrial.
Então, pensando nesse efeito da mutação, né, ele pode sim ter um efeito mutagênico, porque ele melhorando esse mecanismo de danos de espécies ativas de oxigênio, ele pode melhorar a instabilidade genômica e então ter um efeito antimutagênico de proteção. Então, o nosso trabalho, ele mostrou, né, que a frutose, ela tem associação com lipogênese, também aumento da área de ceatose hepática, isso pode estar associado à lipotoxicidade, inflamação, estresse oxidativo e à genotoxicidade, e que mostrando que mudanças, às vezes, no estilo de vida pode ser também ser benéfico ao longo do período da gestação. Então, a frutose, nessa dosagem, a gente já sabe que ela leva realmente à instabilidade genômica, tanto nas mães quanto na prole, e que o exercício físico tem um efeito protetivo, né, desse alto consumo de frutose ao longo da vida. Então, o nosso estudo, né, ele traz perspectivas, né, a gente pode ainda fazer muitas coisas, melhorar um pouco mais, avaliar a questão dos machos também, que é algo que a gente pensa fazer, e avaliar também essa prole ao longo da vida e os efeitos da frutose, né, na próxima geração. Eu trouxe aqui o que a gente já publicou, que a gente fez uma publicação dos resultados periféricos, dos cerebrais, e a gente também fez uma análise em sílica para tentar entender os mecanismos, né, sem ser associação com o estresse oxidativo, onde a gente encontrou alguns estudos relacionados à epigenética, que também pode ter relação com o dano ao DNA. E em relação a esse trabalho, né, seria isso, a gente, depois, né, que eu finalizei o doutorado, eu já entrei Fiquei um tempo, né, sem bolsa de pós-doutorado, né, aquela fase ali pós-doutorado, depois da defesa do doutorado, e depois entrei no pós-doutorado no mesmo grupo, onde a gente trabalhou com maltodextrina e com sacarose, que é o que a gente vem trabalhando foi o último modelo animal que a gente fez. A ideia, na verdade, era mais tentar entender a questão da maltodextrina, que é um carboidrato que está em muitos produtos industrializados, mas a gente não tem ainda a segurança dele ao longo da gestação. A sacarose, a gente já tem muitos trabalhos, né? Então, mas ainda assim, com certeza, tem muita mais coisa ainda para a gente poder estudar. Atualmente, no nosso grupo de pesquisa, a gente está trabalhando a gente iniciou uma corte agora, final do ano passado, com obesidade pré-gestacional sobre instabilidade genômica. A gente não tem intervenção, a gente está acompanhando gestantes das unidades básicas de saúde aqui da nossa região, relacionadas, então, com o IMC pré-gestacional de obesidade, avaliando, então, a instabilidade genômica durante a gestação e também vamos acompanhar a prole. A gente começou no final do ano passado, estamos com poucas gestantes, iniciando todo o projeto agora, mas trouxe para falar que agora a gente sempre trabalhou muito com animal, então estamos entrando um pouco dentro da área de humanos também, agora com esse projeto, que é o projeto Gestar. E também, só para finalizar, né, como a Grazi falou, eu estava no pós-doutorado, cheguei faz 20 dias de Portugal e recebi a oportunidade de ir para lá durante 3 meses, em continuação daqui, e lá eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho um pouco diferente, assim, aqui uma exposição mais pós-natal, né, pós-nascimento. Eu acompanhei um projeto que envolve crianças escolares, de idade escolar, de Portugal, e está sendo avaliado, né, a influência dos PFAS com alterações metabólicas e epigenéticas dessas crianças. Então, eu tive a oportunidade de ficar lá durante 3 meses, me envolvi nesse projeto. Não é um projeto que envolve período gestacional, mas envolve esse período pós-natal. E eles já fizeram trabalhos também com gestantes e tabagismo nesse grupo de pesquisa que eu fui, que é um trabalho até bem interessante, porque lá o consumo de cigarro é algo muito presente, assim, tu anda na rua, tu sente, né, realmente cigarro presente, e quando eu cheguei, esse projeto já tinha finalizado, então eu me envolvi nesse das crianças, que foi uma experiência também muito legal, e hoje, né, então eu já retornei agora para cá, né, já estou em Criciúma e continuo aqui no meu grupo de pesquisa, mas também ainda trabalhando com esse projeto, que é algo também que a gente vai ver ainda, né, o que pode ter impactado, principalmente nas alterações epigenéticas, com a exposição desse composto. Então, deixo aqui meu muito obrigada, né, pelo convite, deixo meu e-mail, fico à disposição para as perguntas, e deixo aqui a foto do meu filho também, que a gente sempre fala sobre a questão do apoio à maternidade, mulheres na ciência, né, e eu tive meu filho no doutorado, então eu tenho licença maternidade no Lattes, né, e eu sempre falo que ter o apoio, né, ter licença maternidade durante essas fases é super importante também, então eu sempre gosto de falar sobre isso e finalizar, sempre quando eu falo, né, do meu doutorado, sempre gosto de botar a foto do meu filho, porque realmente ele foi o meu principal trabalho do doutorado.
Mas é isso, agradeço muito a oportunidade e fico aberta às perguntas também. Excelente, Marina. Muito obrigada pela excelente palestra. Que trabalho rico, né? Com muitas frentes e um trabalho difícil também, que esse trabalho de biotério de vocês não deve ter sido fácil, não. Bom, vamos então para as perguntas. Enquanto o pessoal se anima, o Marcos já se animou. Bom, eu levantei a mão, mas Por eu ia favor. deixar que se algum estudante antes quiser Perguntar, né? por favor, estudantes e pós-docs têm preferência, têm prioridade. Na ausência destes, aí eu pergunto, sem dúvidas. Pode ir, fica Ok, então vamos lá então. Bom, Marina, primeiro, muitíssimo obrigado pela tua aula, uma aula realmente redonda, muito bonita, um projeto que a gente realmente vê não só a erudição científica da coisa, mas a aplicabilidade social também dos resultados que ela pode gerar, né? E sem sombra de dúvidas, nessa corte de mães que vocês estão seguindo agora com o projeto Gestar, não sei se vocês me escutam bem, é que minha conexão está ótimo. indo e vindo também. Mas dentro desse projeto Gestar, se vocês tiverem a possibilidade de fazer um questionário que avalie o consumo de açúcares de adição por essas mães antes e durante a gestação, pelo menos, talvez possa ser um importante validador desses dados de dano ao DNA, de dano ao DNA que vocês já viram no modelo experimental. Então, acho que isso realmente é algo que pode fortalecer muito e, mais importante, fazer essa conexão direta, porque, como você falou, a gente já vem estudando muitos grupos a questão da exposição ao consumo excessivo de açúcares de adição. Adorei a tua justificativa em mostrar que para a gente consumir a quantidade de açúcar que tem numa lata de Coca-Cola, era preciso uma quantidade de fruta muito grande. E tem um dado a mais que para quem, porque eu já vi muita gente falar besteira e ficar dizendo, ah, se é assim não tem que comer banana, não tem que comer fruta doce, não tem. Mas fruta tem fibra que refrigerante não tem. Fruta tem fibras que alimentos ultraprocessados não têm. Então, além de tudo, a fibra faz um bem para a flora, faz um bem para a microbiota intestinal, que ajuda a metabolizar melhor esses açúcares. Mas, falando da tua apresentação propriamente dita, Marina, eu tenho duas perguntinhas mais técnicas do que qualquer outra coisa, porque minha conexão estava meio oscilante, e acho que na hora que você falou isso, me fugiu aqui, eu perdi, congelou, e eu não peguei a informação. A primeira é qual é a concentração de frutose que você utilizou nos teus experimentos, e se foi realmente por água de bebê. Isso eu perdi, eu não. Foi isso, não é isso? Foi 20% por litro e era em garrafa de bebê. Porque como o tratamento foi muito longo, a gente não teria como fazer gavagem ou algo assim, porque realmente não era possível, assim. E como a gente no mestrado tinha trabalhado também dessa forma, tinha funcionado bem, a gente seguiu também dessa maneira. Ok. Vocês chegaram a perceber redução do consumo de dieta sólida nos animais alimentados com sacarose pela dieta líquida? Vocês têm dado de consumo desses animais? Temos, então, o consumo alimentar não deu diferença, ficou igual. O consumo de líquido já deu. Os animais que tinham frutose beberam muito mais líquido do que os animais que não tinham a frutose. Eu acredito que seja pela questão até do próprio açúcar, né? Do paladar, Então, isso sim, realmente. é que um dado que a gente tem visto com bastante frequência é uma redução importante do consumo de dieta sólida no animal alimentado com excesso de açúcar, o que é muito importante também, porque quando ele reduz a dieta sólida, ele acaba reduzindo muito o consumo de proteína, que é um fator adicional nessas alterações todas que você está vendo. Então, ótimo, Ah, sim. 20%, acho que está muito bom.
E a segunda pergunta, que é o que eu fiquei realmente muito curioso, é qual metodologia você utilizou para fazer a dosagem sérica de frutose nos animais de vocês? Tu diz o autor, o artigo que a gente usou? Não, Ou a que a gente fez? você usou Ah, tá. salvo engano, você mostrou um gráfico de vocês próprios mostrando concentração sérica de Ah, frutose. não. A gente fez através de cromatografia líquida de alta eficiência. É que eu botei HPLC, né? Que HPLC é um nome em inglês, é que a gente acaba sempre falando, é o CLY, Claro. mas é que, enfim, até poderia ter colocado ali, mas a gente fez através desse método. Porque isso foi um problema do meu mestrado. Eu botei somente o consumo, e tanto na minha defesa, quando a gente foi publicar, eles assim, mas como tu garante que realmente teve essa concentração? Então, como que realmente eles tomaram esse líquido? Será que não vazou? Como que tu vai garantir que realmente essa frutose foi consumida? Então, daí no doutorado a gente foi atrás para tentar fazer através do CLY. E deu Marina, certo. Assim. Marina, posso te mandar um e-mail e pedir essa técnica para ti, por favor? Porque Sim. A gente está justamente precisando dosar a frutose sérica aqui agora e está batendo Ah, sim. muita cabeça, porque com diferentes protocolos, todos por HPLC que a gente encontrou, mas a Uhum. gente não conseguiu ainda ajustar um que realmente permitisse a gente essa dosagem de maneira Uhum. fidedigna. Vou te mandar um e-mail. Se Sim, eu não te sim. mandar, a Lúcia, minha aluna de doutorado, com certeza vai te mandar esse e-mail Tá. pedindo o protocolo de dosagem de Uhum. frutose sérica. Tá Sim, mas bom? eu acho que eu devo ter o teu e-mail também ali nos e-mails do Douglas. De qualquer coisa eu separo e eu já te envio também. Por favor. Ô, marido, eu te agradeço muito se você puder fazer isso. Tá bom? Sim, Mais uma sim. vez, parabéns pela tua linda apresentação. Muito obrigado. Obrigada também. Eu que agradeço. Pessoal, mais perguntas? Oi, a Natália. Por favor, fica à vontade. Olá, boa tarde. Boa Eu tarde. sou professora da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, eu queria parabenizar a Marina pela apresentação super didática, né, ilustrativa, e como o Marcos falou, que a gente consegue fazer uma transposição, né, jogar para a sociedade esses achados científicos. E aí, eu trabalho com agora nem tanto, né, mas enfim, está em parte de publicação, com adoçante, né, estévia e sacarina, na parte de programação metabólica também. E aí, uma crítica que a gente tem recebido em relação ao trabalho é que os animais que recebiam tanto estévia e sacarina diluída só tinham a opção de beber estévia e sacarina. Então, nesse seu grupo frutose, ele tinha uma garrafa com água, você fazia com garrafa, não é isso? Eu cheguei Sim, no que com você pediu, garrafa. frutose diluída, né? Não era gavagem. Então, você tinha a opção desse grupo frutose de ter frutose e a outra garrafa só com água? Não, era só frutose, mas foi, na minha defesa, me perguntaram isso. Na hora de publicação, Uhum. não. Mas na hora da defesa, né, da arguição, sim. Porque ele falou que, eu lembro até hoje, assim, do professor dizendo que tu não dava opção, esse animal podia Isso. estar desidratado, Uhum. porque pelo alto consumo de frutose, enfim. Uhum. Mas foi também um questionamento que eu recebi, só que só depois, assim, enfim, não sei dizer assim se hoje se fosse fazer se colocando daria diferença, né? É uma coisa que daria para realmente fazer assim, porque faz sentido Até de até. comportamento, né? Se ele sabe que aquela garrafa da esquerda é água e a outra é frutose. Até depois dizem assim, para trocar, para ver o que ele vai ter ali a preferência e dele ter a opção só de beber água, né? Senão ele fica ali só no consumo mesmo do doce. Mas que bom, então, que você conseguiu publicar, eu vou tentar também, mas as críticas iniciais em relação a isso, né? Só tinha a opção do adoçante. Tá ótimo, obrigada. Das críticas que a gente recebeu, assim, foi muito de não ter avaliado o macho, sabe? O macho foi exposto durante 7 dias, então por que que não foi avaliado? O meu já é o contrário, porque eu só trabalho com macho, aí é porque que não trabalha Tá. com fêmea. No fim Aí é tem que um outro avaliar tudo. projeto, né, gente? Não dá como dar conta de tudo. É que esses trabalhos são grandes, né? Foi mais de um ano, assim, porque bota para copular, engravida, enfim, né? Todo Aham, um sim. trabalho grande. Tá bom, tá ótimo. Obrigada.
Obrigada também. Perfeito, obrigada. Marina, eu fiquei surpresa com a informação que você deu das ratas na gestação andarem 5 quilômetros. Eu imaginava, como você disse, né, que ao final, ao menos, da gestação, houvesse uma diminuição do tempo dela na roda ali. Mas como é que foi isso? Vocês avaliaram diariamente, avaliaram por período? Como é que funciona essa avaliação? Então, a gente fez a avaliação por semana e a gente fez uma média, a gente não fez divisão de fase inicial ou final da gestação. A gente fazia o controle semanal. Então, talvez se olhar os dados separados da última semana, ver se deu diferença, porque naquele artigo que a gente se baseou, elas diminuem no final da gestação, né? A procura pela roda e a quilometragem. Mas a gente acabou fazendo uma média do período todo da gestação, a gente não estratificou. Então, eu não sei te informar assim agora, só realmente olhando os dados de novo. Porque o peso delas aumenta muito, né? Isso deve ficar um pouco desconfortável, imagino, né? Eu não sei se também não era, às vezes, elas já estavam num consumo crônico há tanto tempo, que às vezes, enfim. E quanto às ratas gestantes, às vezes perguntas são bem técnicas também, assim. Eu usei o modelo de frutose aqui durante um tempo e os animais perdiam bastante peso. Apesar de consumirem a mesma quantidade de água, aquela pergunta que o Marco fez, se eles consumiam menos ração sólida, nos meus animais, sim. E aí a gente via uma perda de massa, que não era só bastante massa muscular. Tinha um aumento do tecido adiposo, mas uma perda de massa muscular. Uhum. E aí a minha pergunta é, se esses animais que fizeram atividade física, se você avaliou o ganho de massa ou pesou pelo muscular? O peso gramas, eu me recordo que não deu diferença, assim como também não deu diferença no consumo alimentar, mas a gente fez o índice de adiposidade na prole. A gente não fez na sêmen, a gente fez na prole. E daí deu a mais. Uhum. Teve um aumento do índice de adiposidade, mas a gente não quantificou a massa muscular, a gente não fez esse cálculo. Muito vocês pesavam o músculo ou é feito um cálculo? A gente pesava o músculo, isolava alguns músculos e pesava. E aí a gente viu a questão do tamanho, assim. Uhum. O peso, né? Então, o nosso grupo agora fez um projeto que é exercício físico voluntário e envelhecimento, é outra abordagem, né? E eles retiraram o músculo, e agora você falando, eu me lembrei que os músculos dos animais que praticavam a roda eram muito maiores mesmo, eles eram até mais vermelhos, assim, mais vivos. Então, provavelmente poderia ter dado diferença, né? Mas não foi uma coisa que, no momento, assim, não pensamos em fazer. Perfeito. Mais dúvidas, pessoal? Comentários? Não? Então, Marina, quero agradecer muito a sua disponibilidade em vir compartilhar o seu trabalho com a gente. Foi uma aula excelente, como já foi mencionado, o seu trabalho é um trabalho muito bonito. Vou agradecer à professora Vanessa pela sua indicação. Ficamos muito felizes com a indicação também, viu? Então, pessoal, obrigada pela presença de todos.